Sobre o resultado do IPCA de janeiro, que saiu hoje pela manhã, mostrando ali uma desaceleração. Você acha que esse dado veio como esperado? O que você fala? Qual que é a sua visão em relação a esses dados que saíram hoje? A gente aqui no BV, a gente tinha uma expectativa um pouquinho já abaixo da mediana do mercado. O mercado tinha 0,31, veio 0,25. A gente tinha 0,26, então não foi uma surpresa muito grande, mas ela confirma uma desaceleração, né? A gente passou os últimos meses, na segunda metade do ano passado, com surpresas positivas recorrentes na inflação, né? Vindo números cada vez acima do esperado, devido aí a pressões, a choques que ocorreram. A gente teve uma desvalorização do câmbio muito forte, uma desvalorização, uma valorização das commodities em dólar e junto com uma depreciação muito forte do real. Isso levou a pressões muito intensas no IPCA na segunda metade do ano passado. Então, os últimos meses foram de surpresas aí consecutivas negativas para a inflação, né? A inflação vindo cada vez mais alta. E em janeiro a gente volta aí a ter uma boa notícia da inflação, uma inflação um pouco abaixo do esperado, e também mostrando um pouco que esses choques que afetaram tanto a inflação nos últimos meses estão começando a se dissipar. E como que você acha que esse resultado pode impactar na decisão do Banco Central sobre a taxa de juros? Um dos motivos do Copom para manter a Selic nos atuais patamares foi justamente ver o comportamento da inflação no início do ano, né? Você acredita que agora isso possa impactar de certa forma na próxima reunião aí do Copom? Com certeza, assim, o problema pior da inflação agora é a incerteza que envolve esse cenário, né? A gente está vivendo um ambiente, a gente viveu um ambiente de pandemia, agora a gente tem a combinação de muitos choques acontecendo, de estímulo fiscal sendo dado, de um desemprego muito elevado, uma situação em que vira e mexe a gente volta para uma situação de maior confinamento, menos mobilidade, depois aumenta essa mobilidade de novo. Então, assim, são muitas incertezas acontecendo ao mesmo tempo, e é isso que mais preocupa nesse cenário inflacionário. Qual que tem sido mais ou menos a história da inflação até agora, né? A gente vê os preços de serviços muito baixos ainda, por conta do desemprego muito elevado dos últimos meses, né? A pandemia levou o desemprego lá para próximo de 14%, de fato é um desemprego muito alto e isso segura os preços de serviços num patamar relativamente baixo. Da onde que veio a pressão, então, para a gente estar tendo essa pressão de inflação que a gente viu aí nos últimos meses? Veio principalmente dos preços de alimentos, então, como eu falei, as commodities, o preço das commodities em dólar subiu muito, o câmbio depreciou muito e isso levou a um aumento muito forte aí dos preços de alimentos, e também dos bens industriais, né, que são aqueles que acabaram tendo uma pressão de custos muito forte, né, os insumos, as commodities subiram, pressionou o custo dessas empresas, e juntamente com o dólar aí aconteceu esse repasse para a inflação nos últimos meses. Então, os alimentos e os bens industriais são os que têm mais pressionado a inflação nesse momento. A dúvida é, passado esse choque, passado esse pior momento, será que essa inflação volta? A nossa aposta é de que sim, né? E a própria aposta do Banco Central é de que essas pressões que a gente viu nos últimos meses são temporárias. E por isso, até agora, o Banco Central tinha colocado muita cautela aí na condução da política monetária, ele vinha sinalizando que os juros ia ficar parado ainda por um período longo. Só que essas surpresas nos últimos meses deixaram o Banco Central um pouco mais cauteloso. E o papel do Banco Central, como de um gestor de riscos, né? Não tem por que ele apostar num cenário e tomar o risco de dar errado, né? Ele sempre vai optar pela opção mais segura. Então, diante de todas essas incertezas, o Banco Central vem dizendo, eu estou observando com muito cuidado todas essas variáveis, a evolução da pandemia, a evolução dos preços, os choques recentes, para avaliar se eu preciso ou não começar a subir os juros. Na nossa avaliação, olhando as próprias projeções do Banco Central, o que ele mostra para a gente? Ele fala, se eu começar a subir a Selic ali em meados do ano, por volta de junho, num passo bem moderado, 25 ali por reunião, é um passo bem pequeno, bem lento,
levando a Selic para 3,25 no final do ano, a inflação, olhando para 2022, estaria dentro da meta. Para 2021, também muito próxima da meta. Então, baseado nessa dica, né, nossa aposta hoje é de altas de juros a partir de junho. Agora, diante de todas essas incertezas, pode ser que mesmo no cenário em que o Banco Central não enxergue uma pressão muito clara ali nas projeções dele, uma pressão muito clara na inflação, pode ser que ele considere todas essas incertezas e resolva começar a subir os juros um pouco antes. Por que isso pode acontecer agora? Porque os juros realmente está num patamar historicamente muito baixo, né? A gente está operando com juros reais negativos e assim, certamente a gente está muito longe da normalidade. Então, se ele quiser começar mais cedo, vamos supor a partir de março, como considera aí o mercado, como está precificado nas curvas de juros, se ele começa a subir a partir de março, não teria também um grande prejuízo para a economia. Afinal, né, a gente está com um patamar muito baixo de juros, 25 é um ritmo bastante lento, né, então isso não teria grandes impactos. Então, assim, apesar da gente, baseado nessa dica aí, olhar altas de juros a partir de junho, é bem possível que a gente comece a ter já altas a partir de agora, a partir de março, mas, de novo, num ritmo bem lento. Acho que é um momento em que nem o Banco Central, nem os analistas têm muita confiança nesse cenário de inflação, tem muitas variáveis, principalmente a pandemia, que é muito difícil de medir, muito difícil de antecipar, e por isso não faz sentido, nesse momento, você sair subindo juros de uma forma muito, muito acelerada, porque você não tem certeza exatamente sobre esse cenário dos próximos meses. Então, a conclusão aqui é essa, assim, acho que esse PCA confirma que os choques recentes ficaram um pouco para trás, que eles estão diminuindo, mas essas incertezas continuam e nada impede aí do Banco Central já começar a subir os juros, mas num ritmo lento. Tá certo. Carlos, eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Marco Saravalli, que eu sei que o Marco também tem perguntas aqui